Bom dia, meu nome é Carla, sou médica de família e comunidade, tenho formação em terapia sistêmica e também em aconselhamento para dependentes químicos. E essa série de vídeos é para você que tem um familiar ou que convive com alguém que sofre de dependência química ou do transtorno de uso por algum tipo de substância, que é o outro termo que a gente usa para falar de dependência química. E nessa série de vídeos, eu procurei elencar algumas dúvidas que eu tenho muito, que eu recebo muito no consultório, em conversa com alguns familiares que me procuram. E eu vou deixar assim um canal bem aberto para vocês fazerem perguntas depois, porque claro que eu não vou responder nem tirar todas as dúvidas que talvez vocês tenham, mas eu espero que pelo menos já dê uma noção de como a gente faz um pouquinho da abordagem na terapia sistêmica e principalmente o papel que você tem como familiar, porque isso é uma coisa que gera muita angústia, né? O que eu posso fazer? O que eu fiz de errado? E eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria também de falar aqui nessa série de perguntas que eu vou trazer, que eu escuto no consultório. Então, a primeira coisa é que a dependência química é uma doença e não um comportamento. E qual que é a característica dessa doença? É que a pessoa perdeu completamente o controle frente ao uso de uma determinada substância. Então a pessoa ela não consegue não usar. Na verdade, a cabeça dela fica o dia inteiro martelando o momento em que ela vai usar. A vida dela fica em função disso e ela só se sente feliz, aliviada quando ela faz o uso da substância. E muitas vezes isso significa que ela vai magoar pessoas que ela ama e até às vezes se magoar ou fazer mal para si mesma, porque ela só consegue usar aquilo e aí ela acaba esquecendo das outras coisas que são importantes na vida dela. E quando eu falo que é uma doença, se é uma doença, tem um tratamento. E aí vem a primeira pergunta que eu escuto muito: tem cura? A dependência química, assim como a pressão alta, o diabetes, são doenças crônicas, ou seja, uma vez que a pessoa é dependente, ela vai ser dependente para o resto da vida dela. Mas a gente tem um tratamento. E qual que é esse tratamento? Parar de usar a substância. Porque assim que ela para de usar a substância, ela retoma o controle da vida dela. Só que ela vai ter que ter esse segmento periódico com um terapeuta, em grupos de autoajuda, com médico. De preferência, a gente fala multidisciplinar, né? Com mais de uma pessoa atuando ali para o controle da doença. Porque, assim como o diabetes pode descompensar, a pressão alta pode aumentar, a dependência química também pode ter as suas descompensações, que são as recaídas. E aí vem uma segunda pergunta que eu escuto muito. Meu familiar recaiu, e agora? Acho que já não tem jeito. E aí eu falo sempre, se ele está em tratamento, significa que alguma coisa está errada no tratamento. Ele está precisando, assim como no diabetes, vamos dar um remédio novo. A gente tem que procurar o médico, o terapeuta, para conversar com o seu familiar. Ele tem que procurar aquela pessoa que acompanha o tratamento dele, para que eles possam conversar. O que será que está de errado no meu tratamento, que precisa ser ajustado para eu ficar sem usar a substância? Porque eu falo que parar de usar é até fácil, vamos falar assim. O desafio é manter-se sem usar a substância. E aí aí que é importante o tratamento, para a gente entendendo quais são os gatilhos. Então, uma vez que teve uma recaída, não adianta você ficar em tom acusatório. Você sempre... Não. Ele teve uma descompensação da doença. O que será que está errado nesse tratamento? Porque aí senão a gente fica achando que é um comportamento. A gente esquece que é uma doença. E aí a gente precisa enxergar isso. Não, ele não fez de propósito para me magoar ou que eu deixei de fazer. Não. A doença dele está descompensada. Eu falo que se a pressão de alguém sobe,
Ou se o diabetes descompensa, claro, né, que essas descompensações também podem ter motivos, né, mas a gente não fica, tá vendo? Você não consegue, sua pressão alta tá sempre alta. Não, a gente vai lá e leva aquela pessoa pro médico. A mesma coisa com dependente químico. Se teve uma recaída e você ficou sabendo, seu familiar trouxe isso, tá, então tem alguma coisa errada no seu tratamento, vamos procurar médico, vamos procurar seu terapeuta pra gente entender o que aconteceu, por que você recaiu, qual que foi esse gatilho, essa ansiedade, essa angústia, ou às vezes até alguma outra razão, tá? Então essa é a segunda pergunta que eu escuto muito. Aí a gente tem uma terceira pergunta que é bastante comum no consultório, que é: como que eu faço? O que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que agir para que esse meu familiar resolva se tratar ou resolva parar de usar? E isso é uma coisa que ninguém vai te dar uma resposta pronta. E eu falo que se alguém te der uma resposta pronta, meio que desconfie. Ai, você não devia ter feito isso, ou você tem que agir assim. Não. O mais importante é você deixar esse familiar caminhar no seu tratamento e você também caminhar na sua vida apesar desse familiar, porque eu vejo que tem pessoas, né, e não só eu vejo, é o que a gente lê na literatura, em que a vida para em função do outro, e isso não tem o que você faça, tem o que ele vai fazer. E aí você tem que confiar, principalmente se ele já está em tratamento. Agora, lógico que se ele está ali na rua, em outras situações, aí a gente tem que conversar um pouco até em questão de internação compulsória, outras coisas, tá? Mas, se essa pessoa já está em tratamento, não tem muito o que você fazer, só apoiar. Só incentivar que ele continue indo no terapeuta, no médico, no grupo, enfim.